Valeu, torcedor. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês, gurizada. Vamos falar das últimas do Tricolor, então? Vamos lá? Olha só, nas últimas horas, o jornalista Pedro Rocha, da TV Bandeirantes, lá de São Paulo, trouxe a informação de que o Corinthians conversou com o Grêmio a respeito da liberação do Renato. Pois é, o Corinthians tentou conversar com o Grêmio, ver qual era a situação do Renato, se o Grêmio tinha ideia de fazer uma troca na comissão técnica agora ou não, e o Grêmio, claro, disse que não, que vai seguir com o Renato e tudo mais. Mas fica aqui, então, o interesse do Corinthians mais uma vez no Renato, e o respeito do Corinthians, né, em procurar primeiro o Grêmio para tentar a liberação do Renato, ver qual era a situação do Renato, do que ir diretamente ao técnico. Então fica registrado aqui esse detalhe. Gente, vamos avançar um pouquinho porque a gente precisa falar sobre uma situação que vem gerando polêmica nas redes sociais, que é sobre o Soteldo. O Soteldo fez a sua última partida com a seleção venezuelana na última sexta-feira contra o Canadá. Desde então, o jogador está liberado para voltar para o Grêmio. Só que o jogador foi liberado para resolver questões pessoais, segundo o Grêmio, e o jogador publicou algumas fotos nas suas redes sociais, estando em praias, fazendo festa e tudo mais. E isso pegou muito mal com o torcedor. Isso porque o Soteldo, de verdade, já poderia estar em Porto Alegre, pelo menos, quando o Grêmio enfrentou o Juventude. Não digo na Serra, por conta da viagem, voltar dos Estados Unidos, depois vai para a Serra e tudo mais. Então o jogador estaria desgastado. Não digo para esta partida, como ele atuou todo o jogo contra o Canadá, não coloco nessa pressão. Agora que ele já estaria em Porto Alegre, já teria treinado segunda, já teria treinado hoje e ficaria à disposição para o jogo de amanhã, disso eu não tenho dúvida. Então o Grêmio falhou gravemente, até porque o Soteldo era aguardado para poder entrar na vaga do Cristaldo. O Cristaldo vem de sequência, está desgastado, jogou semana passada, segundo o Renato, com dores na perna, com dores musculares, e por conta disso, por não ter um jogador para posição, ele está indo para o sacrifício. E o Soteldo era aguardado justamente para ser improvisado na situação do Cristaldo. E como ele não chegou até o momento em Porto Alegre, o jogador não viaja para Caxias. Então ele não vai enfrentar o Cruzeiro amanhã. Olha só que grave. Agora imagina se o Cristaldo amanhã joga e lesiona. Se o Cristaldo amanhã tem um problema e tudo mais. Irresponsabilidade gigante, né? Gigante do Grêmio, que liberou o jogador para resolver situações pessoais no atual momento do Tricolor. É grave. Não treinou ontem, não treinou hoje. Não vai pro jogo amanhã. Gente, vamos falar sobre o jogo de amanhã, porque para essa partida de amanhã a gente deve ter algumas mudanças, principalmente na nossa defesa, né? Porque o Renato no domingo garantiu que acabou o rodízio. O Marquezin é o goleiro titular, então o Marquezin deve voltar ao time. Só que na nossa defesa nós temos, por exemplo, o Jeromel, que deverá sair porque não aguenta uma partida a cada 3 dias. O Kahneman deverá voltar porque não atuou no final de semana. O Rodrigo Eli levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Palmeiras, cumpriu suspensão no final de semana e está de volta. Deverá pelo menos ter a manutenção, a continuidade do Gustavo Martins, pelo menos é o que a gente espera. Então temos algumas dúvidas, pelo menos para a nossa defesa. Para o meio-campo, também é uma dúvida gigantesca, porque o PP não jogou no final de semana, está de volta. Renato poderá dar um descanso ou para o Edenilson ou para o Cristaldo, que vem de desgaste, como a gente já vinha dizendo. Soteldo entraria nessa posição, mas como não chegou a tempo, provavelmente não joga. Então o Renato poderá surpreender amanhã com uma mexida. O Dodi não se saiu legal no final de semana, andaram falando algumas coisinhas do Dodi nos bastidores, então o Dodi ele meio que perdeu força com a volta do Vidiaçante. Então a gente poderá ter, de repente, vamos tentar montar uma equipe aqui, Marquezin, João Pedro, Gustavo Martins, Kahneman e Reinaldo, Vidiaçante, Edenilson, PP, a volta do PP, Cristaldo, o Pavon e o Gustavo Nunes. Uma provável equipe, né? A gente sabendo mais ou menos como é a metodologia do Renato, sabendo que o PP volta agora, muito provavelmente, ficou de fora no final de semana, o Dodi criticado, então a gente já começa a desenhar mais ou menos uma possibilidade de time assim. O Grêmio precisa vencer amanhã, gurizada, porque os últimos 10 anos, essa é a segunda pior campanha do Grêmio nas primeiras 13 rodadas do Campeonato Brasileiro. Isso assusta bastante. A nossa pior campanha é de 2021, e nós estamos na segunda pior campanha dos últimos 10 anos. Isso é preocupante. Olha só. O Grêmio, em 2021, teve a pior campanha
fazendo ali 7 pontos e estando na 19ª colocação nos primeiros 13 jogos. Né? Depois, em 2024, que é o ano que nós estamos, na 18ª colocação com 11 pontos. Em 2020, 15º com 14 pontos. Em 2019, 13º com 17 pontos. E em 2014, ali em 10º com 19 pontos. Essa é a grande preocupação que nós temos. Temos a segunda pior campanha dos últimos 10 anos nas primeiras 13 rodadas do campeonato. Tudo isso impacta principalmente no campo financeiro. No primeiro trimestre, o Grêmio conseguiu fechar com um valor um pouco menor do que foi nos primeiros 3 meses do ano passado. O ano passado nós tivemos um déficit de 80 milhões no primeiro trimestre. Nesse trimestre de 2024, no primeiro pelo menos, fechamos com um déficit de 49 milhões de reais. Melhorou, baixou um pouco, sim. Cerca ali de 30 milhões. Por que baixou? Vou te explicar. Foram 20 milhões a mais oriundos das vendas de jogadores, 5 milhões a mais de patrocinadores e 4 milhões a mais do teu apoio, do quadro social. Por isso o Grêmio conseguiu diminuir o déficit em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Só que existe uma grande preocupação neste momento, que é as metas que precisam ser alcançadas nas competições para o Grêmio conseguir fechar com o que estava planejado lá no final do ano passado para essa temporada. Isso porque as metas financeiras, vejam bem, as metas financeiras das competições, o Grêmio teria que chegar às oitavas da Copa Libertadores, conseguiu. Chegar às oitavas da Copa do Brasil, precisa passar pelo Operário, e o Grêmio precisa fechar, pelo menos, na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro nesta temporada, para poder atingir as metas financeiras, gente, viu? O Grêmio não tem meta para chegar a tal... Não é isso, vai com calma. É metas financeiras. E essa é uma das grandes preocupações neste momento. O Grêmio está muito longe de alcançar essa meta do Campeonato Brasileiro. E com esse clima existe um grande medo de não acabar passando para as oitavas da Copa do Brasil. É esperar e ver, porque a preocupação ela está muito grande quanto a isso. Em reunião ontem com a principal torcida organizada do clube, o presidente Alberto Guerra prometeu 3 contratações, um meia, um centroavante e um ponta-direita. Voltou a prometer um ponta-direita aos torcedores, ali a torcida organizada pelo menos. Nesta mesma reunião, o presidente também prometeu que o Soteldo estaria na partida de amanhã contra o Cruzeiro. E o Soteldo, ao que tudo indica, não estará. Então, não dá pra gente levar muito tudo ao pé da letra, né? Gente, para encerrar, o Grêmio tentou mudar o horário do confronto contra o Operário no próximo domingo, que está marcado para as 11 da manhã. Como o Brasil foi eliminado da Copa América, o Grêmio tentou mudar esse horário desse jogo para tarde, né? Acontece que, como os direitos da televisão não mudam, a Globo, no caso, terá que transmitir a final da Copa América mesmo sem o Brasil. A CBF acabou não acatando esse pedido do Grêmio e está mantido, então, Grêmio e Operário em Caxias no próximo domingo, às 11 da manhã. Beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia trago aqui no canal. E essa aí, hein? E essa do Soteldo? Complicado. Comenta aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima. Tchau.